Olá, esse é o canal Paz e Bem. E hoje, com muita alegria, nós vamos conversar com o Galeno Amorim. O Galeno Amorim dirige o Observatório do Livro e da Leitura. E, entre outras coisas, ele presidiu a Biblioteca Nacional e esteve ligado ao Centro Regional de Fomento ao Livro na América Latina e Caribe. Ele é responsável pela criação do Plano Nacional do Livro e Leitura, entre outras coisas, já liderou vários projetos e programas dentro e fora do país. É autor de 18 livros, entre os quais Retratos da Leitura no Brasil, e participou de um projeto que é atualíssimo diante dessa tragédia que ocorreu no Pará, que é os Clubes da Leitura em Presídio. Ele já esteve em 17 presídios, onde ele dá palestras e participa desses encontros. Paralelamente, o Galeno esteve conosco no Caminhos do Espiritismo, já há algum tempo, ao lado do Carlos Gabo. Então, eu vou dar a palavra do Galeno para a gente entender um pouquinho essa função do livro e como tudo isso atua, como que a gente pode atuar dentro da prisão, saindo dessas questões muito pouco humanas que nós temos ouvido no dia de hoje. Então, Galeno, tudo bem? Oi, Carla, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. De fato, esse é um projeto, assim, dos vários projetos que o Observatório do Livro tem. O Observatório já tem 20 anos. Eu diria, sem sombra de dúvida, é um daqueles pelos quais a gente tem um carinho muito grande, porque os livros, a leitura, de um modo geral, tem uma capacidade extraordinária de impactar e transformar a vida. Mas se tem um lugar que os livros agem com tamanha presteza e conseguem provocar grandes transformações num espaço de muito curto, é nos presídios. Nós já estamos com um projeto Clubes de Leitura em Presídios há 10 anos, começou, portanto, em 2009. Mais de 8.000 pessoas participaram, já passaram por um dos clubes que nós mantemos junto com a FUNAP em 17 penitenciárias do estado de São Paulo. Legal. Galeno, mas como é que funciona um clube de leitura dentro de uma prisão? Olha, rigorosamente funciona muito parecido com os clubes de leituras tradicionais que acontecem em várias partes do mundo. No Brasil, inclusive, há um movimento de crescimento nesse sentido. De uma maneira muito simples, é escolhido um livro por mês. Esse livro é um processo muito legal, porque ele é escolhido por votação direto. Um dos coordenadores do clube, mediador de leitura nesse clube na prisão, é um dos presos. Ele lê o livro antes, lê a quarta capa antes, lê algum material sobre o livro, e, de repente, você vê numa situação muito bacana. São 3 monitores diferentes, às vezes, cada um fazendo a defesa de um livro. Por que você tem que ler agora, este mês, Capitães de Areia, do Jorge Amado, e não um livro tal do Fernando Sabino, ou do Drauzio Varela, por exemplo? Cada um defende. Olha, eu acho que você tem que ler, que vocês têm que escolher esse livro que eu estou propondo para vocês por conta disso, disso, disso. E é uma disputa saudável. E, de repente, escolhem um livro, todos os membros daquele clube, por exemplo, pode ser 10, 15, 20, 20 é o número adequado, mas já começa a ficar um pouco demais. Então, eles leem um livro no mês, e daí um mês se reúnem para discutir, para conversar sobre esse livro. O mediador de leitura faz o papel do facilitador, do provocador, e os próprios presos colocam elementos. E quando a gente se reúne, eu, você, qualquer pessoa que se reúne para falar de um livro, se a gente discute uma leitura feita, a gente está falando da vida, da nossa vida. E isso que acontece o tempo inteiro nos clubes de leitura em presídio. Escolhe um livro, conversa sobre aquele livro, tem vários benefícios que acontecem simultaneamente. Legal. Esse mediador aí que você falou é uma pessoa que também está privada de liberdade ou é uma pessoa que faz parte do projeto e vai lá e... Olha, em geral, nós temos empoderado os próprios presos, dando uma pequena formação, orientações, para que ele próprio conduza
todo o processo. E o resultado disso é muito positivo. É claro que tem gente que vai nos lugares, tem trabalhador voluntário, tem os funcionários da FUNAP e o pessoal do próprio presídio, o pessoal da área de educação, que se envolve dentro desses projetos. Mas, em geral, são os próprios presos que são os mediadores. E tem histórias assim espetaculares. Eu tenho participado sempre que posso. Essa semana, por exemplo, estou participando de um em Serra Azul, no interior do estado de São Paulo. Sempre que eu vou, é um aprendizado fabuloso. E você vê conversas sobre livros difíceis, complexos. Tem um autor premiado, o Menalton Braff, ganhador do prêmio Jabuti de melhor livro do ano, que ele costuma falar o seguinte. Tem um livro dele, por sinal, foi um livro que eu publiquei em idos passados, quando eu ainda era editor de livros, pequeno editor de livros, chamado Que Enchente Me Carrega. E o Menalton fala o seguinte, olha, o Menalton, além de ser um bom e talentoso escritor, é um especialista na língua portuguesa, na literatura. Ele fala, olha, talvez este é o meu livro mais difícil. E a discussão que eu já tive em torno dele, num cárcere ou no outro, ele foi em várias unidades, ele fala, é muito mais profunda do que aconteceu em algumas vezes que eu estive na universidade para discuti-lo. Não desmerecendo a universidade, mas realçando o mergulho que esses participantes desses clubes de leitura em presídio dão. Eles se preparam. E é interessante, Carla, porque tem que ler um livro por mês. Além desse livro por mês que eles leem por conta do projeto, eles leem, na verdade, numa semana e sobra 3 semanas para pegar outros livros. Então, eles leem espontaneamente, em média, mais outros 3 livros por mês. Se você considera só o projeto, dá 12 livros no mês, fora esses outros que eles leem espontaneamente. 12 livros por mês significa 2,5 vezes a média nacional de leitura, que é algo aí em torno de 4, 5 livros lidos por ano, incluindo os escolares. Então, é um projeto de literacia, na verdade, né? As pessoas saem de lá lendo mais do que a média do brasileiro comum no país. Então, também é um projeto de educação, né? A gente pode tratar isso como um projeto de educação. Agora, Helena, fora isso, quais os benefícios concretos para quem participa disso? É interessante que, ao mesmo tempo que é um projeto de educação, como você bem observou, ele é um projeto de cultura, na medida em que amplia o universo, amplia o vocabulário, amplia a compreensão de mundo, mas os efeitos, e aí respondendo a tua pergunta sobre os benefícios, vão muito além. Eu poderia dizer, por exemplo, que ele é um projeto de saúde. Aplica-se no dia a dia dos encontros algo que é uma ciência chamada biblioterapia, que é o enfrentamento de várias questões a partir da leitura literária. Então, de repente, a partir da leitura de um livro, a gente discute a questão da violência, a gente discute a questão do abandono, da solidão, da depressão, a gente aborda várias questões. Inclusive, é importante notar, você comentou na abertura, né, de uma semana, de uns dias para trás difíceis, onde a gente teve mais um caso de massacre numa penitenciária brasileira, e isso começa a se repetir com uma frequência muito ruim, muito negativa. Quem participa de um projeto de leitura como esse tende a ser pessoas mais calmas, mais tranquilas, a dominar a agressividade, a dominar e aprender a lidar melhor com seus medos, suas inseguranças, as suas várias questões. Então, os benefícios, eles são em vários sentidos. De um lado, as pessoas enxergam, e com razão elas enxergam, como um projeto de entretenimento cultural de qualidade, na medida em que quem está lendo um livro está passando tempo, é um lazer bacana, é cultural e tal. É verdade que isso acontece. E quando se está preso, o que mais se tem é tempo livre, é tempo ocioso. E aí é um lazer cultural de qualidade. Claro que é importante o entretenimento, mas vai além. A leitura e a discussão e a reflexão que vem junto com ela e também na sequência dela, ela nos leva a refletir sobre direitos, sobre deveres,
e nos torna pessoas mais autônomas, mais críticas, com maior possibilidade de compreensão do mundo. Isso faz com que a gente, em termos de benefício concreto que um projeto como esse acaba tendo, seja pessoas com maior autonomia e, portanto, mais cidadãs. Esse é um efeito colateral importante que um projeto como esse traz. Então, no campo da educação, ele é positivo, melhora o vocabulário, melhora a capacidade de compreensão das situações, do seu próprio papel na vida, no sentido cultural, amplia o nosso universo cultural. Agora, isso acontece com as pessoas de um modo geral. Com a criança na escola, com o idoso num clube de leitura, num projeto de leitura, ou lendo em casa, acontece com os jovens, acontece com pessoas de todas as idades, de todas as gerações, de todas as classes sociais. Agora, quando acontece dentro de um presídio, quando muitas vezes o contato, a conexão da pessoa que está participando com o projeto com o mundo lá fora é o livro, tem uma capacidade extraordinariamente maior que nas outras situações. Literalmente, os livros fazem as pessoas livres. Bom, vocês devem estar pensando aqui que a gente está falando num canal de espiritualidade plural sobre isso, mas, como vocês sabem, eu sou uma leitora desde da idade mais jovem possível, contribuo com a Fundação Observatório do Livro voluntariamente, e também eu vejo espiritualidade em tudo isso que o Galeno está falando, porque se nós formos compreender sobre a ótica espírita, né, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de biblioterapia, ou seja, que funciona como uma terapia paralela para quem está privado de liberdade e para quem não está. Eu mesmo uso os livros dessa forma, né, Galeno, da gente poder superar várias questões, como o Galeno já explicou, e isso, principalmente, tinha uma frase que a gente vem vivendo de forma recorrente, que é aquela questão de dizer bandido bom é bandido morto, né? E não é, né? Primeiro porque essas pessoas privadas de liberdade continuam sendo pessoas importantes no contexto humano, no contexto espiritual. Então, Galeno, eu queria que você dissesse para a gente como é que dá para medir o impacto na vida desses detentos. Você já disse que tem histórias fantásticas. Tem alguma que você possa contar para a gente? Tem. Mas, em primeiro lugar, eu quero falar da importância, Carla, dos livros em todos os aspectos da vida, né? No caso dos presos, no caso das pessoas em geral na sociedade, no caso de um canal como este, que certamente os livros sempre terão um papel muito importante enquanto indutor de estudos, de compreensão, de crescimento e de evolução espiritual. E, principalmente, de uma compreensão nossa cada vez maior do nosso papel nessa vida. Então, os livros estão presentes, é bacana falar deles, é bacana falar também que uma boa parte do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual, a começar pelo desenvolvimento da inteligência, está ligado aos livros, à transmissão de conteúdo. A gente vê que todos os filósofos, ou quase todos, ou grande maioria deles, escreveram livros e transmitiram o conteúdo para outras pessoas. Se você vê nas várias religiões, independente da crença, a gente vai ver o livro como suporte, como sustentação. Aqui, num canal como este, o papel do Evangelho segundo o Espiritismo e de toda a obra de Kardec. Então, os livros têm papéis relevantes demais na sociedade para a evolução humana. Bem, mas você me desafiou a falar um pouco mais, um pouco melhor e aprofundar um pouco na questão dos impactos que isso traz na vida das pessoas. Eu me lembro de vários casos. No dia a dia, eu sou tocado e emocionado por vários casos. E com isso quero dizer e lembrar que Jesus olhava para a gente e falava: nenhum de vocês vai ficar para trás. Todos os meus filhos vão ser salvos. Pode demorar mais, pode demorar menos. E isso acontece com as pessoas, evidentemente, que encontram-se nesse momento pagando, resgatando uma dívida com a sociedade, portanto, privadas de liberdade. A gente não pode deixar ninguém para trás. Todos nós
temos direitos, todos nós precisamos que sejam dadas oportunidades para a gente dar a volta por cima, para a gente resgatar dívidas, seja lá em qual plano que nós cometemos, para dar um passo adiante, para nos tornar pessoas melhores. E, nesse sentido, um projeto como esse de leitura, o tempo inteiro está nos convidando para refletir e para dar um passo adiante. E isso vale, por exemplo, para um pai de família que às vezes eu vejo no clube, e ele fala, olha, eu não tinha uma perspectiva de vida, principalmente ao sair daqui. E os livros estão me dando isso. Alguns descobrem a espiritualidade, independente da religião que eles abraçam. Outros descobrem a autoconfiança, e por aí afora vai. Eu me lembro de uma das reuniões que eu estava participando em Jardinópolis, no interior de São Paulo, uma cidade de pequeno porte, perto de Ribeirão Preto, e conheci uma pessoa lá, chamado Carlos. Primeira vez que eu vi ele, ele me falou, olha, você que editou aquele livro Carrasco de Goleiros, isso é uma coisa de 20 anos atrás, né? E eu falei, sim, é um livro sobre um jogador de futebol, na época, Ronaldinho. Depois ele cresceu em todos os sentidos, as pessoas passaram a chamá-lo de Ronaldo Fenômeno. E antes dele estrear no Brasil e ir jogar na Copa na França, ainda no milênio passado, eu falei, esse cara vai estourar, vou escrever um livro, chamar alguns autores para escrever uma biografia dele, porque é uma história de superação. Certamente aqueles meninos que não querem saber de ler livros, mas gostam de futebol e gostam de saber como as pessoas chegaram lá, vão se interessar, dito e feito. Esse livro chegou por alguma razão nas mãos desse Carlos, que tinha saído da escola, tinha ido parar na antiga FEBEM, voltou para a rua, voltou para as drogas, cometeu assalto a mão armada para poder sustentar o vício, virou traficante e tal, foi preso, mais de 10 anos de condenação. E jovem, muito jovem, ia desperdiçar, como de uma certa forma aconteceu com ele de ficar preso muitos anos, né? Hoje ele está em liberdade, e aí que é a grande sacada da transformação. Ele pegou o livro, leu, gostou, viu que o livro não mordia e que podia ser uma coisa até interessante e tratar de vários assuntos. Começou a ler outros livros, cada vez livros mais difíceis, tal. Aí eu encontro ele um dia. Ele fala: olha, li aquele livro, vi seu nome lá e agora você está aqui comigo. E ele era coordenador do clube de leitura a essa altura. E aí ele estava prestes a ir para a rua. E aí depois eu encontrei com ele, ele me falou: olha, estou ganhando a vida, fui trabalhar como motoboy. Sabe por quê? Não sabia o que ia fazer na vida. Aí caiu o livro um livro da Companhia das Letras, né, chamado Hermes, o Motoboy. Ele falou: pô, esse cara foi por esse caminho, eu também vou. E aí a mãe comprou uma moto junto com ele, ele começou a trabalhar, todo mês ele pagava 2 prestações, começou a trabalhar e foi fazer direito numa universidade. Hoje está terminando o curso de direito, casou, constituiu família, ajuda a afastar os meninos jovens, adolescentes do mundo do crime, do mundo das drogas, e é um tremendo exemplo de transformação. E até hoje ele continua levando os livros, dá palestras. Eu me lembro que eu fiz um congresso nacional de leitura, Conaler, pela internet, com grandes nomes do Brasil e do exterior, e esse Carlos Andrade foi o palestrante que mais tocou, mais emocionou as pessoas. E é muito interessante, cara, porque eu converso muito com professores, bibliotecários, mediadores de leitura, de projetos e tal. E o pessoal, com razão, sempre me mostra algumas dificuldades. Por exemplo, às vezes, nossos filhos de classe média, média alta e tal, fogem dos livros, e os professores falam: o que você tem para me dizer para a gente conseguir transformar e trazer esse pessoal para próximo da leitura? Eu entendo, dou razão a eles, procuro dar ideias, caminhos e tal, mas eu falo: olha, a melhor história que eu posso te contar é de um cara que se tornou meu amigo, chamado Carlos Andrade. Vai ser um advogado brilhante. Porque eu pergunto para ele: Carlos, como que você fazia
para convencer teus colegas de cárcere, de cela, ler um livro e participar do clube? Ele falava, olha, é um desafio, porque está lá do lado de lá, um condenado por estupro, outro por assalto, outro por sequestro, outro por assassinato, outro por isso, outro por aquilo. E, de repente, eu chego lá, mirradinho e tal, e falo, ô irmão, você não quer ler um livro aqui e participar com a gente no clube? O cara de 2 metros de altura me encara e, de repente, ele ouve eu falando na cela para o outro companheiro sobre uma história, sobre um romance que estava chegando no momento legal. Ele fala, quero sim, como que eu faço? Ele convence na conversa, na lábia, com bons exemplos e, sobretudo, com essa arte da sedução para o livro, para a literatura, para o romance, para a ficção. A literatura, de uma maneira geral, nos arrasta. E o Carlos é um bom exemplo disso e é um caso de como a leitura, de como a literatura impacta na vida da gente. Deixa eu soltar meu microfone aqui. Então, é uma história, né? A história do Carlos de sobrevivência, de superação, de transformação e de educação, já que ele está se formando aí e nós hipóteses que ele seja mesmo um advogado muito feliz com a profissão dele. Agora, galera, eu queria que você contasse para a gente que essa ação a gente já disse que está expressiva no sistema prisional. E eu queria que você contasse, você vai começar um novo projeto, que é a Jornada da Leitura no Cárcere. Eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente poder ir para o finalmente. Tá bem. Carla, projetos como esse do Clube de Leitura que nós criamos 10 anos atrás, que tem sido esse sucesso tremendo, hoje é importante destacar que para cada livro lido tem 4 dias de redução na pena. Mas isso não acontecia no início, é uma coisa de um ano para cá, o que mostra que o pessoal entrava mesmo por conta da força do projeto, dos outros ganhos, não da redução da pena. Mas em várias cidades do país, em várias penitenciárias do Brasil. O Brasil tem 1.400 penitenciárias, são mais de 700 mil presos, uma população predominante negra e de jovens, 2/3 são negros, uma grande quantidade de jovens. E vários desses lugares começam a brotar, nesses últimos tempos, experiências muito bacanas de clube de leitura, de biblioteca volante, de alguns projetos para aproximar a leitura e os livros daquelas pessoas que estão presas. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar, agora, neste segundo semestre de 2019, os projetos, 20 projetos muito interessantes, realizados em várias partes do país, que estão dando resultados. E que, com simplicidade, com baixo custo, é possível alguém fazer em cada lugar. Tem um projeto para formar pessoas que já trabalham na área de educação dessas 1.400 penitenciárias que existem no Brasil, mas para formar o professor, o bibliotecário, o escritor, o estudante, pessoas como eu, como você e tantas outras aí, que olham projetos assim e falam, eu gostaria de trabalhar, não sei o que fazer, não sei como dar o primeiro passo. A gente vai fazer uma jornada totalmente online, 100% online, para formar as pessoas com algo aí como 30 palestras, conferências, saraus, depoimentos, para mostrar que é muito mais simples do que se imagina. E é possível, enfim, para formar pessoas que possam multiplicar a ideia. Aliás, se me permite, a gente está começando a fazer essa semana um crowdfunding, que é aquele financiamento coletivo, né, no Catarse, e cada pessoa vai e doa alguma coisa. Você que está assistindo a gente agora pode ir lá doar R$30, R$50, R$100, R$1.000, seja lá o que for. A gente vai juntar um valor, vai dar R$50 mil. Com isso, a gente vai fazer um financiamento coletivo. É uma maneira muito mais de arrumar dinheiro, de juntar gente que acredita que é possível transformar o mundo, transformando as pessoas. Os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, né? E as pessoas, sim, mudam o mundo. Então, a gente vai fazer esse financiamento coletivo. É o catarse.me/Jornada Nacional de Leitura. Então, se você se dispõe a fazer uma pequena contribuição, vai ser muito importante contar
com a sua participação, mais do que a sua ajuda, a participação sua é bem-vinda. Legal. Bom, eu espero participar desse treinamento aí online, dessas palestras, porque quando eu conheci o Galeno lá no Sejus, o Galeno também é de Sejus, eu disse para ele que esse é um projeto que eu sonho em ser voluntária. Não sei quando, porque meu tempo também acaba sendo muito escasso em razão da profissão e de tudo mais que eu faço, mas, assim, é um projeto que eu quero me dedicar em algum momento da minha vida, porque eu realmente acredito nisso que o Galeno está dizendo, de que o livro realmente transforma as pessoas. Eu sou comigo dessa transformação, inclusive. Então, se você puder contribuir, contribua. E a gente podia lembrar o seguinte, que neste momento, o Mauro vai editar um livro também sobre a espiritualidade do presidente Lula, junto com o 247, que vai todo para a vigília, né? Lula livre. Os frutos serão para a vigília Lula livre, no contexto interreligioso. Então, nós estamos muito acreditando nessa transformação pela leitura. E o caso que o Galeno contou, e ele deve ter tantos outros, exemplifica muito como essas pessoas privadas de liberdade, elas são pessoas que, quando têm uma oportunidade, né, elas muitas vezes elas fazem dessa oportunidade algo gigante, como esse moço que de motoboy está se formando advogado e está aí. Eu queria te pedir as considerações finais, agradecendo para a gente poder encerrar. Legal, eu agradeço a oportunidade e, para terminar, quero dizer uma coisa. Eu tenho ido sempre dar palestra, mas muito mais do que dizer alguma coisa, que compartilhar algum conhecimento que eu tenha, eu quero dizer que são as vezes na vida que eu mais aprendo. Eu já dei, acho que, milhares de palestras, ouvi outras tantas, mas eu nunca aprendo tanto quanto 2, 3 horas que eu passo dentro de uma penitenciária falando com as pessoas que leram o livro. Então, é uma oportunidade para a qual eu convido cada um de vocês que está assistindo agora. Um grande beijo, Carla. Obrigado pela oportunidade. Gente, então, para você que nos assistiu aqui no canal Paz e Bem, se você gostou, clique, compartilhe. Se você puder, ajude nesse projeto que é tão bonito, que é humano, num tempo em que nós estamos vivendo de tantas coisas desumanas, de tantas falas que acabam nos tornando muitas vezes duros, né? Porque as falas são muito ruins, muito negativas. Então, vamos dar força para aquilo que a gente tem de bonito, né? Que é trabalhar com essas pessoas, reinseri-las na sociedade, propiciar essa questão da diminuição da pena, que também, ou bem ou mal, é uma coisa muito boa, né? Do Galeno positivo, né? E principalmente essa crença nos livros. Então, um beijo para você que esteve conosco, nosso muito obrigada, Galeno, e contamos com todos vocês.